Muito bem, olá você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Rumores do Oriente. Estamos aqui com a proposta de fazer mais um vídeo para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, meu amigo, minha irmã em Cristo Jesus. E desde já peço a você que se inscreva no canal, se não é inscrito ainda. Ativa o sininho para você receber todas as notificações quando tiver novos vídeos, e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar inteirados das profecias e dos termos bíblicos para o tempo do fim. Amém? Muito obrigado. Eu preciso não só da sua inscrição, mas também como da sua oração. Vai lá, se inscreva lá no canal Rumores do Oriente, ok? Nós vamos passear mais uma vez pelas páginas da Bíblia. Se você já pegou a sua Bíblia, não pegou, vai lá, meu querido, vai lá, minha querida, pega a sua Bíblia lá, traz o copo com água, traz o suco e senta aí no sofá, relaxa, porque hoje nós vamos passear por um tema maravilhoso na Bíblia Sagrada, que é a angústia de Jacó. Opa, que tema é esse? É isso mesmo, a angústia de Jacó. Prepare, senta no sofá, relaxa, segura na cadeira, segura no sofá, que esse tema é muito maravilhoso e importante. Como sempre, estamos aqui pela fé, cremos que o Espírito Santo está aqui conosco. Obrigado, Santo Espírito do Deus Altíssimo, por estar conosco, ministrando esta palavra, trabalhando em nosso coração. Senhor maravilhoso, Senhor Deus bondoso, nosso amigo consolador, aquele que está conosco todos os dias, que ficou no lugar de Cristo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado por estar aqui conosco. A tua companhia é indispensável, é maravilhosa. Eu me sinto bem com o Senhor e quero cada dia ser preenchido pelo Senhor. Quero pedir ao Senhor a bênção sobre este canal, sobre o tema, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a vida e a família de cada seguidor e daqueles que vão assistir. Tá bom, Espírito Santo? Obrigado, obrigado por ouvir as nossas orações, por interceder por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor Emmanuel, o Senhor Deus conosco. O Senhor é o Consolador, o companheiro, o Espírito da verdade, para nos guiar a toda a verdade. Obrigado, ajuda-nos e com a tua bênção sobre o canal, sobre todos, sobre as mensagens, sobre as mentes e ouvidos que ouvirão. E a tua presença seja a bênção na nossa vida, tá bom? Obrigado, obrigado, obrigado. Amém, amém, amém. Obrigado. Falar sobre a angústia de Jacó, Espírito Santo, ajuda nós aqui, tá bom? Ô, glória. A angústia de Jacó é um tema que poucos falam na Bíblia, mas nós vamos falar aqui em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo que está conosco aqui, tá? Pela fé, nós queremos que nossos olhos são mortais, não conseguem vê-lo, mas ele está presente, né, Espírito Santo? Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia, então, no livro de Gênesis, no capítulo 32, Gênesis 32, versículos 24 até o 28. E nós lemos assim: ficando ele só, Jacó, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, Jacó disse, o homem disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém? Aqui foi a angústia de Jacó, quando ele voltava para a casa dos seus pais, e ele sabe que Esaú vai ao encontro dele com 400 homens, e Esaú, quando ele saiu há 20 anos atrás, quando Jacó saiu, fugido de Esaú, Esaú queria matá-lo. E então, agora Esaú vem ao encontro de Jacó. E Jacó divide lá a sua família, os seus
os que estavam ao seu comando em bandos, e ele fica para trás e em oração. E naquele momento ele sente uma mão em seu ombro, e ele, como era um homem forte, vigoroso, e estava ali na expectativa e no medo de Esaú, ou algum dos homens de Esaú fazer algum mal para ele, ele já vira para trás e já começa a lutar com o homem. E lutou a noite toda, da meia-noite, mais ou menos, até o amanhecer. E quando ele viu que ele não estava, que ele percebeu que ele não estava lutando com um ser humano, ele começa a clamar intimamente por perdão, começa a confessar todos os seus pecados. E então, quando está amanhecendo, o homem que lutava com ele, que não era um homem, era um anjo, era Jesus Cristo, de acordo com as passagens bíblicas, ele diz: me solta que eu preciso ir porque está amanhecendo. E ele diz: eu não te solto se tu não me abençoares. Então o emissário lá, o que lutava com ele, disse: como te chama? Jacó. Então não te chamará Jacó, mas Israel, porque como príncipe estás com Deus e com os homens e venceste. Muito bem, então, na angústia de Jacó, Jacó clamou por perdão, por misericórdia, e Deus fez. Essa foi a grande noite de luta e a grande noite de angústia de Jacó, quando ele voltava, depois de 20 anos, para a casa dos seus pais, e ele ficou sabendo da notícia que Esaú ia ao encontro dele, e ele, com medo de que Esaú fizesse algumas coisas para ele, alguma coisa para ele de mal, e ele começa então a expor-os, a confessar os seus pecados, e ela passou aquela noite em luta. Ok? Tranquilo? Jeremias 30, versículos 5 e 7, de 5 a 7, vai falar alguma coisa sobre a angústia de Jacó. Jeremias 30, do 5 ao 7, lá diz assim, ou aqui diz assim, pega aí sua Bíblia, esse é o nosso canal Rumores do Oriente, 30, do 5 ao 7, assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto, porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando a luz, e porque se tornaram pálidos todos os rostos. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Isaías é um livro profético, ele era um profeta. Então Isaías não está falando de Jacó literal, porque Jacó foi antes de Isaías. Isaías está dizendo que será um tempo de angústia. Então Isaías está profetizando, não é esse Espírito Santo? Não é profetizando algo que acontecerá no futuro, longe dos dias de Isaías e longe dos tempos de Jacó, que já tinha até sido sepultado. Então ele diz que ele viu um grande tempo de angústia, os homens como as mulheres, como que gritando como que dores de parto, com os rostos macilentos e pálidos. Opa, glória a Deus. Olha aqui minha netinha aqui mais uma vez. Deus abençoe, obrigado. Tá? Com um copo d'água pro vozinho dela que já está cansado. Obrigado, minha netinha, Deus abençoe. Dá licença, eu vou tomar um gole, que é maravilhosa a água que Deus deixou para nós, né? Obrigado. Maravilha, né? Tem que ter um ajudante, não tem jeito, né? Então, os rostos pálidos de tanta dor e tanta angústia. Aí ele diz: ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. Nós vamos ver aqui na frente, que não vai ter outro semelhante a essa data, a esse dia, a esse tempo que Jeremias está mostrando aqui. Diz que é tempo de angústia para Jacó. Lembra disso. Mas ele, porém, será livre. Assim como Jacó, literal, foi livre da sua angústia, aqui tem um Jacó aqui que será livre também do tempo de angústia. Então vamos ver. Daniel 9:12. Vamos correr aqui para Daniel 9:12. O que ele diz aqui para nós? Daniel, 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 onde estás? Daniel prontamente respondeu: o Deus do céu, para que mandou um anjo, fechou a boca dos leões e me salvou. Oh, glória, hein? Daniel 9, versículo 12. Daniel também prevê aqui alguma coisa. Ele diz aqui assim: ele confirmou a sua palavra que falou contra nós, contra os nossos juízes, e que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande
mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Aqui está falando lá da tragédia que teve lá em Jerusalém, e está falando da angústia, né? Que teve, de que eles saíram e foram para Babilônia. Saíram não, foram levados para Babilônia e tudo mais. Ele diz que nunca houve tal mal em Jerusalém. Daniel está falando da angústia aqui em Jerusalém, tal mal. Porém, o que aconteceu no passado, profeticamente, é réplica do que acontecerá no futuro. Nós vimos que um Jacó, literal, uma pessoa sofreu angústia. Aqui está dizendo que uma cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém já sofreu, opa, já está maior. Sofreu um grande mal, o qual nunca houve, tá? E lá em Mateus 24, versículo 21, Mateus 24, versículo 21, cadê o Mateus? Está aqui, 24 está aqui, versículo 21 está aqui, e diz assim, Jesus falando, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Agora Jesus não está falando de Jerusalém, Jesus está falando da grande tribulação final. Daniel falou de Jerusalém, Jesus está falando da grande, Daniel 9, tribulação final. E Daniel 12, versículo 1, é isso? Diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo todo o teu povo, todo que for achado escrito no livro. E olha o subtítulo aí, o tempo do fim. Então Daniel não está falando aqui mais de Jerusalém. Jesus está falando nada de Jerusalém, Jesus está falando dessa passagem de Daniel. E Daniel não está falando de Jacó. Daniel está profetizando, está dizendo que é no tempo do fim. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. E esse tempo de angústia, qual nunca houve, será chamado também tempo de angústia de Jacó, ou para Jacó, como diz Jeremias. Tudo que aconteceu no passado, profeticamente, é réplica do que acontecerá em larga escala no futuro. Então o povo de Deus sofrerá uma angústia tão grande, para comparar na Bíblia só a de Jacó que ele sofreu naquela noite. Mas aqui diz que naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro, porque assim como Jacó foi salvo, foi liberto, aqui também o povo representante de Jacó, o Israel espiritual, também será livre da sua angústia, em nome de Jesus, amém? É do Espírito Santo. Com certeza, né? E haverá tempo de angústia como nunca houve desde que a gente sobre a terra, ok? Deixa eu ver uma passagem aqui, Joel 2, versículo 11. Joel 2, 11 diz assim, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Quem o poderá suportar o grande e terrível dia do Senhor? O grande dia de angústia que se aproxima, que não será um dia só, mas será um tempo de angústia. Olha Apocalipse 6, 17. Apocalipse 6, 17. Apocalipse 6, 17 diz assim, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem é que pode ficar de pé no grande tempo de angústia? Oh, glória, né? Queridos, a profecia nos revela que haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Nós vimos aqui em Daniel, nós vimos em Mateus. E o tempo de angústia de Jacó o dia daquela noite de angústia de Jacó é uma réplica do que acontecerá no tempo do fim. Olha esse livro aqui, ó. Eventos finais da profetisa Ellen White. Olha o que ele diz aqui na página 161, subtítulo
como o tempo de angústia de Jacó. Diz assim: por fim sairá um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para depois de certo tempo matá-los. O catolicismo do velho mundo e o protestantismo apóstata do novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descrita pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Olha aqui o tempo do fim, tempo de angústia de Jacó. Aos olhos humanos parecerá, entretanto, que o povo de Deus logo deverá selar seu testemunho com o sangue, assim como fizeram os mártires antes deles. Eles mesmos, o próprio povo de Deus, começarão a recear de que o Senhor os teria abandonado para caírem nas mãos do inimigo. Viu lá, olha, lembra do decreto, diante do decreto lá de Mardoqueu, da rainha Esther? É um tempo terrível de agonia. Dia e noite clamam a Deus, rogando o livramento. Assim como Jacó, todos estão lutando com Deus. Seu rosto expressa a luta interna, a palidez é estampada em cada rosto, porém não deixam de orar fervorosamente. A experiência de Jacó durante a noite de luta, aquela noite de luta e angústia, representa, olha aqui que a gente falou, a prova pela qual o povo de Deus deverá passar pouco antes da segunda vinda de Cristo. O profeta Jeremias, em santa visão, olhando para esse tempo, disse: ouvimos uma voz de tremor e temor e não de paz, porque se tornam os rostos pálidos, todos os rostos pálidos. Ah, que grande é aquele dia! E não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, e quem é que poderá livrar-se dela? E a palavra de Deus diz que nós seremos livres também. Obrigado, ó. Eventos finais, Ellen White, tá? A escritura e profetiza. Ok? Então, naquele tempo haverá luta, haverá grande luta interna. Nós estaremos rogando a Deus dia e noite por livramento, por perdão, buscando na consciência se tem algum pecado que não foi perdoado, assim como Jacó. Porque será grande luta, vamos rogar e clamar dia e noite. Porém, Daniel 12:1 diz que naquele tempo se levantará Miguel, Jesus Cristo, o grande príncipe, o defensor dos filhos de seu povo, e salvará todo aquele que seu nome foi achado escrito no livro da vida. Oh, glória! E Satanás vai querer impor, Satanás vai querer que nós fôssemos deixados ao léu, sem intercessor, sem Cristo nos protegendo, sem o Espírito Santo nos protegendo, sem os tantos anjos, nós seríamos devorados pelo Satanás, porque é isso que ele quer. Porém, as pessoas, para chegar até nós, terão que passar por uma legião de anjos que não conseguirão passar. Assim como Jacó, depois daquela luta, foi rodeado por uma grande nuvem de anjos, ele falou: aqui é o acampamento de Deus, e eu não sabia. Assim é a nossa vida, assim será agora no tempo do fim. Porém, nós passaremos por esse tempo de angústia, qual nunca houve, porque precisamos ser provados e embranquecidos para poder entrar na pátria celestial. Mas nós seremos livres. Então, diz que aquela noite de luta de Jacó representa grande tempo de angústia que o povo de Deus passará ainda antes da segunda volta de Cristo. De que lado você vai estar, meu querido? Do lado dos ímpios perseguindo o povo. E nesse tempo está caindo 7 pragas sobre os ímpios, tá? E o povo de Deus passando o tempo de angústia com essa perseguição por causa do santo sábado do Senhor, por causa dos mandamentos de Deus. E então, mas nós seremos livres dessa perseguição e dessa angústia quando Cristo aparecer na luz do céu. Amém, meus queridos? Então, todo aquele que foi achado escrito no livro será livre. Mas o tempo de angústia será ferrenho, será doído. Precisa de muita fé, alicerçar na fé para conseguirmos vencê-lo. E a pergunta é: quem é que pode suster-se? Quem é que pode ficar em pé diante do nosso Deus? A resposta vem agora. Apocalipse 14:12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É esses que vão suster-se, é esses que vão passar pelo tempo de angústia de Jacó, mas serão livres dela, porque seu nome está achado escrito no livro da vida. Então, quem é que pode suster-se? Quem é que pode permanecer em pé diante desse tempo de angústia? Aqui diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Quem é que vai vencer? Quem é que vai suster? Quem é que vai estar em pé? Os que guardam os mandamentos de Deus.
Perdão, todos os 10 mandamentos. E tenha fé em Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus, Êxodo 20, do 8 ao 11, Deuteronômio 5. E a fé em Jesus Cristo, nos méritos salvíficos de Jesus, no que Ele fez na cruz por nós, de que só Ele é suficiente para nos salvar. E na intercessão que Ele faz por nós. E na proteção que Ele dará a nós no tempo de angústia. Só esses é que poderão vencer e poder estar em pé. Os que guardam os mandamentos de Deus, que Deus deu lá no Sinai para o povo de Israel, e que está em vigor até hoje, e que é eterno, tanto quanto o governo de Deus, e os que têm a fé em Jesus Cristo. Aqueles que têm a certeza que só serão salvos por causa de Jesus Cristo, por causa dos méritos de Jesus Cristo. Só que os méritos de Jesus Cristo não vai levar nenhum desobediente. Os méritos de Jesus Cristo nos faz capaz de obedecer à lei de Deus. Amém, meus queridos? Então, quem é que pode suster-se? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Então, se você ainda não faz nenhuma dessas coisas, ou se faz só uma, por favor, meu querido, eu convido agora a tomar a sua decisão de começar a guardar os mandamentos de Deus e de crer que os méritos de Jesus é suficiente para salvar. Não é a lei que salva, é Jesus Cristo. Porém, o salvo tem que obedecer à lei. Amém? Deus abençoe você e eu, em nome do Senhor Jesus. Amém.